O lunático do Trump está acelerando o final dos Estados Unidos, que historicamente tem aí mais de 200 anos de democracia, certo? De uma maneira tosca, burra, tá certo? Então, que os Estados... Tá feito o Nicolas, os bolsonaristas, Cleitinho, Tarcísio, Cláudio de Castro, Zema. Quer dizer, o Estado deles, o país dele pode se lascar. Certo? Pessoalmente, eles indo em frente, tá tudo bem. Então, se as empresas de Trump, quer dizer que ele é um mega empresário, forem bem, as criptomoedas dele forem bem, se os Estados Unidos quebrarem ou não, para ele é detalhe. Então ele abriu essa guerra comercial com o mundo, é uma guerra mundial. Então ele não escolheu pequenos, médios, grandes, não. Ele saiu atirando para tudo que é lado. Então todo mundo agora está devolvendo. Quem devolveu hoje foi o mercado comum europeu. São 27 países unidos que se juntaram, certo? E vão cunhar a moeda digital da unidade europeia. Tá certo? Então vão criar a unidade para se contrabalançar as criptomoedas que Trump normatizou as criptomoedas todas. Não antes de comprar praticamente todas as criptomoedas que existem no mercado, além de criar a dele. Criou no próprio dia da posse e ganhou muito com isso. Então com isso ele quer controlar a cotação das criptomoedas. Tá certo? Só que ele ou é um ex-presidente ou é um antepresidente que nem Bolsonaro, ele se esqueceu de combinar com o russo, que nem na época de Garrincha. Então não combinou com a União Europeia criou uma moeda digital e está aprovando uma lei para banir as criptomoedas da União Europeia. Então todas as criptomoedas vão para os Estados Unidos. Imagina as desvalorizações dos bitcoins, dos etéreos, da própria moeda de Trump que vem por aí. Então ele cutucou o mundo todinho com a vara curta e agora está aguentando a repercussão do mundo todinho. Então ele foi para cima de todos os países, de todos os continentes, do jeito que ele bem quis. Aí o Banco Central da União Europeia está criando a moeda digital e o Parlamento está aprovando zerar criptomoeda na União Europeia, nos 27 países do euro, coisa que a China já fez. E a China também já tirou as criptomoedas, inclusive da Rota da Seda, quer dizer, outros países que se relacionam com a China também não vão poder usar criptomoedas. Os americanos queriam pegar as criptomoedas para fazer criptodólar ou criptopetróleo. Tá certo? Como está havendo essa desdolarização, eles estão pensando em assambarcar e garantir uma moeda única no modelo deles, tá certo? Só que, com essa medida da Europa, os Estados Unidos vai ser inundado de criptomoeda de volta, porque quem tem criptomoeda vai levar para os Estados Unidos para poder mexer. Imagina a desvalorização e não vai mais recuperar o valor, tá certo? Então, todo esse ativo de criptomoeda que Trump tinha, que achava que ia dominar o mundo, vai virar um passivo morto e praticamente quebrar a economia americana. Então ele declara guerra mundial para fora, sabendo que tem uma guerra civil em andamento por dentro. Não é só militares insatisfeitos, todas as camadas da população estão insatisfeitas e a inflação está disparando. O que encarece a vida nos Estados Unidos é a conta de água, luz, lixo, gás, esgoto, essas continhas assim, que tudo é $1.000, então essas continhas geralmente dá 4, 5 mil dólares. Aí o brasileiro vai para lá ganhar 4 mil dólares, quer dizer, não paga nem as contas, esse bando de besta, vai para lá só ser acorrentado para ser devolvido, tá certo? Então, aqui no Brasil, nós temos 3 estados que são trumpistas e bolsonaristas, que é São Paulo com Tarcísio, Minas Gerais com Zema e o Rio com Cláudio Castro, sem pensar nos estados do sul, mas esses 3 estão mais lascados do que nunca. Vocês viram aí na televisão agora, né? Os helicópteros da polícia no Rio sendo bombardeados por tiro dos traficantes, do crime organizado, quer dizer, tem ponto .50 para derrubar o helicóptero? Tem. Mas uma balinha menor do que uma ponto .50, pegando ali na hélice traseira, na hélice de cima, já torna o helicóptero praticamente imprestável para uso, tá certo? Então não adianta lutar com esses helicópteros em cidades. É só lembrar o que os americanos perderam 3 Black Hawk, que é aqueles helicópteros super completos, quando entraram em Mogadiscio, capital da Somália. Então, se eu estou atrás de uma porta ou de uma pedra, o helicóptero não vai me ver. Ele vai ficar atirando em tudo que é pedra para ficar matando inocente, quem é inocente. Então,
não é uma arma para uso, a não ser para voar muito alto para pegar informação. Então, a mídia fica dizendo que o crime organizado domina as favelas do Rio de Janeiro. Domina não, está dominando os bairros. Qualquer bairro que tenha interface com a Avenida Brasil está dominada, com todas as suas empresas lá dentro. Então mandar um helicóptero não vai resolver isso aí, tá certo? O helicóptero não vê onde está a pessoa e pode ser muito bem ser vista. Então ficar lá em campo aberto, no céu, certo? Sem nuvem, é um negócio meio arriscado. Então tiveram que recuar e vão recuar sempre. Então o crime organizado está dominando verdadeiros bairros e zonas do Rio de Janeiro, tá certo? E vocês veem aí, o próprio governo Lula, principalmente na época de Flávio Dino, como ministro da Justiça, comemorando que pegaram 1 milhão do tráfico. O tráfico não está nem aí, que na outra ponta eles ganham 2. Cadê? Eles prenderam algum exportador ou importador, porque a droga para sair do Brasil ela tem que ser importada. Então tem que ser para uma empresa de importação e exportação. Algum desse ricão que mora na Barra, que mora em Copacabana, no Leme, não foram sequer incomodados. Então fica enxugando gelo. Prende 1 milhão, eles ganham 2. Prende 2 milhões, eles ganham 3. Prende 10 carros, eles compram 20. Quer dizer, um trabalho da peste, tá certo? Então, tem que fazer alguma coisa em definitivo, tá certo? Até porque o crime organizado está dominando os escritórios de exportação do Rio de Janeiro, certo? Então esses milionários são intocáveis e agora se associam, evidentemente, ao PCC, Comando Vermelho, Terceiro Comando da Capital, a milícia, tá certo? Até porque eles podem ser achincalhados. Você vai exportar sua carga de soja ou de melancia? Vai. Olha, tem que levar esses fardozinhos aqui de alguma coisa. Tá certo? Então, chamadas exportações mistas. Essa mesma polícia comemorou que prendeu um cidadão, na visão deles, um criminoso, com 12 quilos de marihuana, certo? Com 12 quilos de cannabis, de folha. Se prensar não dá nada, certo? Agora, por que não vai na Barra prender os donos das exportadoras? Que dono de exportadora foi preso no Rio de Janeiro? Certo? Apesar de tem exportadora aqui, que tem sua agência lá fora, mesma coisa, a exportadora lá de fora tem sua agência aqui dentro. Então, nenhum exportador brasileiro, nenhum importador brasileiro, nenhum exportador estrangeiro, nenhum importador estrangeiro foi sequer incomodado por nossas polícias até agora. Então, literalmente a organização criminosa está no comando, e está fácil no comando político. Eles não comandam só políticos não, já comandam partidos e bancadas. Não se enganem, porque evidentemente é isso assim mesmo, tá certo? Então, e eles agora estão mais sofisticados. Vocês viram? A gente viu a propaganda daquele telefone da Huawei com inteligência artificial num dia e o iPhone 16 com inteligência artificial no outro. Todos os bandidos que estão sendo presos já tem seus telefones com inteligência artificial. Então, eu pego meu telefonezinho Huawei aqui, eu sou um exportador desse negócio que se cheira, que se queima, que se fuma, sei lá. Aí eu já sei como é o funcionamento de cada um dos portos que eu for exportar, como é o posicionamento dos outros países, qual é o equipamento que aquele país disputa. Então, quer dizer, eles chegaram muito mais na frente da gente na inteligência artificial. Eu acho até que eles podem até criar a própria inteligência artificial. Se juntar com os cartéis mexicanos, com os cartéis colombianos, o PCC e o Comando Vermelho aqui no Brasil, cria. Mas enquanto não cria, eles estão usando a dos outros. Quer inteligência artificial mais completa do que essas que eles estão usando? Sem contar que Mark Zuckerberg, ele se assenhorou a meta de todos os dados de todo mundo para fazer a inteligência artificial dele, sem pedir licença a ninguém. Esse americanozinho que se suicidou na cadeia, porque ele capturou, parece que 1 milhão de dados, olha, ia pegar prisão perpétua, se suicidou. E por que é que o dono da Meta não vai suicidar também, já que ele pegou muito mais? Ou então por que é que a polícia, o FBI, não vai atrás dele pelo mesmo motivo? Então as metas dominam e dirigem esse mundo, quer dizer, são os 3 senhores da guerra. Como é? Zuckerberg, certo? Bezos, Elon Musk, e o general é o Trump.